Você já ouviu alguém dizer: "A voz do povo é a voz de Deus"? Essa frase ecoa em discursos políticos, debates, até dentro de algumas igrejas. Parece sábia, soa convincente, mas será que realmente tem base bíblica? A verdade é que muitas expressões populares, por mais bonitas que pareçam, não passam de invenções humanas. Hoje vamos mergulhar nesse mito, entender sua origem e confrontá-lo com a palavra. Prepare-se, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga autoridade, fé e direção espiritual em sua vida. A frase "a voz do povo é a voz de Deus" é usada como justificativa em inúmeras situações. Políticos a repetem para validar as suas decisões, líderes a utilizam para aparecerem próximos da população e muitos cristãos a aceitam sem questionar. A ideia é simples: se a maioria pensa de determinada forma, isso automaticamente deve refletir a vontade de Deus. Mas será mesmo que Deus se confunde com a opinião popular? Na história bíblica, vemos exemplos contrários. O povo clamando por um rei em Israel, rejeitando o governo de Deus, a multidão em Jerusalém pedindo a morte de Jesus, e até hoje vemos grandes grupos defendendo ideias contrárias à palavra. O mito soa democrático, mas é perigoso. Seguir a maioria pode nos levar a ignorar a voz do Criador. É preciso entender que nem sempre o coletivo aponta para a verdade. Muitas vezes, ele nos afasta dela. E aqui está a revelação. Esta frase não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse e não encontrará algo sequer parecido. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Deus age muitas vezes contra a vontade da maioria. No tempo de Noé, apenas sua família foi salva, enquanto o restante da humanidade ignorava o aviso. No Êxodo, a maioria do povo murmurava e queria voltar para o Egito, mas Deus sustentava Moisés. Nos livros proféticos, o padrão se repete. Enquanto o povo seguia falsos deuses, um profeta solitário proclamava a verdade. O Novo Testamento reforça isso. A multidão pediu Barrabás e crucificou Jesus. Se a voz do povo fosse realmente a voz de Deus, esses episódios jamais teriam acontecido. A Bíblia ensina o oposto. A maioria frequentemente erra, porque segue o coração humano, e ele é enganoso. Romanos 3,4 nos dá a resposta: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse versículo mostra que a autoridade final não está na opinião coletiva, mas em Deus. Não importa quantas pessoas defendam uma ideia, se não estiver em conformidade com a palavra, ela não tem validade eterna. Em Jeremias 17,9, lemos: o coração é enganoso acima de todas as coisas e incurável. Ou seja, até intenções bem intencionadas podem estar distorcidas. Jesus também alertou: a porta larga é a mais escolhida, mas conduz à perdição. Já a estreita, seguida por poucos, leva à vida. Mateus 7:13 e 14. O padrão é claro. A maioria costuma escolher o caminho mais fácil, mas a verdade está no caminho estreito, revelado por Deus. Por isso, nossa vida precisa estar baseada na palavra, não no consenso humano. Se você já se sentiu pressionado a seguir a maioria, saiba que não está sozinho. Em nosso tempo, a opinião popular molda valores, estilos de vida e até convicções morais. Mas todo mundo faz não significa que é certo. Se você já pensou assim, é exatamente nesse momento que precisa parar e refletir. No ambiente de trabalho, por exemplo, talvez todos trapaceiem para se dar bem, mas se o seu coração, iluminado pela palavra, diz que isso desagrada a Deus, confie e faça diferente. No círculo de amigos, talvez todos ridicularizem a fé, mas você precisa se lembrar: sua identidade não depende da aceitação deles, e sim da aprovação de Deus. Se em sua família ou comunidade muitos vivem de forma contrária ao Evangelho, não significa que você deva fazer o mesmo. Ao longo da Bíblia, homens e mulheres de Deus enfrentaram o peso de caminhar contra a maré. Daniel permaneceu fiel em meio a uma nação corrupta.
Elias se levantou contra centenas de falsos profetas. Jesus enfrentou sozinho a hostilidade de líderes religiosos e da multidão. A lição é clara: o certo raramente é popular e o popular raramente é certo. Então, se você se sente sozinho, não desanime. Você nunca está realmente só. O Espírito Santo fortalece, guia e consola. No fim, a frase "a voz do povo é a voz de Deus" é apenas um mito. Ela não tem base bíblica e pode nos afastar da verdade. A voz da maioria pode ser barulhenta, mas a voz de Deus é firme, eterna e nunca falha. A história bíblica e a vida cristã nos mostram que nem sempre o caminho mais popular é o certo. Por isso, não tenha medo de nadar contra a correnteza. Seguir Jesus muitas vezes significa trilhar uma estrada estreita, mas cheia de propósito. E mesmo que todos ao seu redor escolham diferente, saiba que a companhia de Deus é suficiente. Não importa se o mundo inteiro grita uma direção. Se Deus disser outra, a voz dele é a que importa. Escolha ouvir a Ele. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Muitas pessoas ainda acreditam nesse mito e tomam decisões baseadas em opiniões humanas, não na palavra. Escreva nos comentários se você já se sentiu pressionado pela maioria e como Deus te ajudou a permanecer firme. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar nossa série Entre Mitos e Versículos. Aqui vamos juntos crescer em clareza, fé e motivação. Lembre-se, seguir a voz de Deus é sempre o melhor caminho.